A paz do Senhor, meus amados, boa noite, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Um forte abraço, glória a Deus por essa noite maravilhosa que nos encontramos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 8, ou 7 e 8 que diz assim, né? Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filhos a Abraão, né? Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos fala acerca de João Batista, né? Glória a Deus, um homem que nasceu, né? Glória a Deus, para trazer ali a palavra do Senhor, uma palavra de conserto para aquele povo, né? A palavra de Deus nos diz que João Batista era filho de Isabel e de Zacarias, né? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que era um homem que era de idade, Zacarias. Isabel, também sua mãe, também já era de idade. Mas o anjo apareceu na hora que Zacarias estava fazendo o sacrifício, né, lá na ordem da turma dele. A palavra do Senhor nos diz que ele foi sorteado para entrar no templo, lá no Santo dos Santos, e a palavra de Deus nos diz que o anjo apareceu e falara com Zacarias acerca dessa obra, né, acerca de algo que ele vinha pedindo a sua esposa, ou seja, um filho, né, e o anjo disse para ele que ele ia ter um filho. Mas ali Zacarias, a palavra de Deus nos diz que Zacarias não crê, né, a palavra de Deus fala que por Zacarias não crê. Zacarias acaba ficando mudo. E o anjo diz que ele só voltaria a falar novamente, depois que o menino nascesse, né? Então, glória a Deus, né? A palavra que o anjo falara se cumpriu. Isabel engravidou, né? Glória a Deus. João Batista, primo de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que ele vivia no deserto e andava pregando a palavra do Senhor, né? Porque quando João Batista surge anunciando a palavra do Senhor, né? Nós vemos o relato de João pequeno, né? Quando Maria, ou quando Isabel ainda estava grávida com 6 meses, naquele encontro com Maria, e acerca do seu nascimento, mas depois nós não vemos mais falar sobre João Batista, né? E aí quando João Batista surge, vestido de pele de camelos, né? Ali se alimentava de mel silvestre. Ali a palavra de Deus nos diz que ele andava no deserto da Judéia, pregando a palavra do Senhor. E olha que pregação dura a que João Batista pregava, né? Raça de víboras, né? Quem ensinou a vocês a fugir da ira que está para vir, né? Glória a Deus. João Batista não pregava quem quer carro, quem quer casa, não. Mas ele pregava o arrependimento, né? Ele dizia: arrependei-vos, né? Arrependei-vos dos seus pecados, glória a Deus, para que venha o refrigério. O nosso Deus, meus amados, é poderoso. E essa pregação de João Batista se faz necessário ainda nos dias atuais, porque nós temos que pregar a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que pregar o arrependimento dos pecados, né? Porque tem pessoas que às vezes querem vir para o Evangelho e permanecer da mesma forma. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ir como nós estamos, mas a partir do momento que nós encontramos Jesus, nós vamos mudando, né? Nós vamos sendo transformados através da sua palavra, para que nós venhamos experimentar um novo nascimento. E esse novo nascimento é uma mudança de vida, porque aquilo que era errado, nós temos que estar deixando dia após dia. Não é um processo do dia para a noite, não, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós devemos buscar a santificação. A Bíblia diz que sem a qual, né, ninguém verá o Senhor. Então João Batista pregava que o arrependimento, né, ele pregava que eles deveriam se arrepender. Alguns perguntavam o que eles deveriam fazer. João Batista dizia: quem tinha 2 túnicas, que desse uma; quem tinha muito alimento, que desse para aqueles que não tivessem, né? Glória a Deus. Enfim, ele ia instruindo o povo. E a palavra de Deus nos diz que João Batista também falara ali para Herodes: não ficar com a mulher do seu irmão Felipe, que aquilo estava errado. E ali a mulher de Felipe, Herodias, subiu, né, e falara para quê?
Uma certa feita, sua filha dançou bem no aniversário de Herodes, e ali a palavra de Deus nos diz que ele disse que daria até metade do reino, mas quando ela vai até sua mãe, a sua mãe fala para ela pedir a cabeça de João Batista no prato, né? E assim acontece. Olha que nós vemos, né, meus amados, alguém que está fazendo as coisas certas, pregando a verdade, acaba padecendo. Então, isso não é motivo para eu e para você desistir, mas para que nós possamos cada dia mais seguir firme na presença do Senhor, né? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos bem-aventurados quando nós sofremos perseguições, passamos por luta por conta do Evangelho, né? Glória a Deus. Veja, João Batista, ele não se intimidava com Herodes, mas ele falava a verdade. Então, se você é profeta de Deus, nós somos profeta de Deus, nós temos que falar a verdade, seja quem for. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Glória a Deus, não temos que passar a mão na cabeça de ninguém, massagear o ego da pessoa, porque a pessoa fica feliz nesse momento, mas corre o risco de passar a eternidade longe de Deus, né? Então, quando nós falamos a verdade, a pessoa vai estar sabendo acerca do que está fazendo está errado. Ela pode ter a chance de se arrepender. E se ela não se arrepender, o sangue daquela pessoa não vai cair sobre você, né? Então, em todos os momentos da sua vida, fale aquilo que está de acordo com a palavra. Fale a verdade. Não mude o seu discurso, porque a pessoa é rica, porque a pessoa é pobre, porque é assim, porque é assado, não. Independentemente de qualquer coisa. Não mude a palavra de Deus para fazer coisas que são do seu interesse, né? Para agradar o seu próprio ego, para agradar o seu próprio coração. Mas que nós possamos pregar a palavra de Deus como ela é, né? A palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho. O evangelho que cura, o evangelho que salva, que liberta, que transforma o homem. Porque só em Jesus, meus amados, nós temos essa oportunidade de salvação, glória a Deus. E vivermos com Jesus. Não é andarmos de qualquer jeito, né? Glória a Deus. Temos defeito? Com certeza. Enquanto seres humanos, enquanto vivermos aqui na Terra, temos defeito, né? Por isso que a palavra nos incentiva que nós devemos prosseguir e conhecer o Senhor Jesus, né? Buscar a Deus. Nós não devemos ler uma coisa acerca do Senhor, aprender uma coisa hoje e parar, não. É contínuo, meus amados, porque a palavra também nos diz que o pecado nos cerca tão de perto, então que nós devemos o quê? Em todo tempo buscar o Senhor, tentar da melhor maneira possível, representar o nosso Deus aqui na terra. As nossas faltas, quando nós temos conhecimento dos nossos erros, vamos pedir perdão e vamos recomeçar de novo. Mas que nós não podemos fazer de conta que não sabemos, sabendo a verdade e tentar querer viver uma vida dupla, uma vida no erro. Pé na igreja, pé no mundo, isso não agrada ao Senhor. Porque se você está pé na igreja e pé no mundo, você deve se firmar, porque com Jesus não tem meio termo, né? Ou a gente serve ao Senhor, ou serve ao inimigo, né? Glória a Deus. O próprio Jesus disse que nós não devemos servir os dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon, né? Glória a Deus. Então, nós não podemos estar com o pensamento voltado em Deus e voltado nas coisas da terra, mas que nós possamos estar cada dia mais firmados no Senhor. Somos cidadãos dos céus, primeiramente, meus amados. Depois, somos cidadãos da terra. E como cidadão da terra, temos que obedecer às leis, temos que fazer as coisas certas para nós não obedecer uma lei só se for algo que vá contra a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, porque nós sabemos que aquilo que vai contra a palavra do Senhor é melhor nós ficarmos na palavra, porque quando nós ficamos na palavra, o Senhor Jesus nos defende, né? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, a palavra de Deus nos diz que eles não se prostraram diante daquela estátua de ouro do rei Nabucodonosor, e o Senhor guardou ele dentro da fornalha. Então, mesmo que você passe por dificuldade, continue fazendo a vontade do Senhor, continue pregando a verdade em todos os momentos, glória a Deus, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é justo e é fiel. A pregação da palavra do Senhor não pode ser algo que seja, assim como eu posso dizer, manipulada para agradar A ou para agradar B, nem para agradar o nosso próprio interesse, mas nós estamos aqui para agradar o Senhor nosso Deus, né, meus amados? Então veja, nós que já recebemos a palavra, estamos vivendo de acordo à vontade do Senhor, mesmo que haja falha, nós estamos tentando nos endireitar. Então nós temos a certeza de um Deus que está do nosso lado, trabalhando em nosso favor, glória a Deus, porque a palavra de Deus, Isaías 64, no versículo 4, ele nos diz o quê? Que o Senhor trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Então, glória a Deus. Alegre o seu coração.
O Senhor está trabalhando a seu favor, o Senhor está trabalhando em favor de sua casa e é Ele que garante a vitória, glória a Deus. Nunca desista de obedecer à voz do Senhor, mas faça sempre a verdade, assim como João Batista fez. João Batista, em todo o tempo, pregava aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, aquilo que já estava predito pelo profeta Isaías, que ele iria falar, iria dizer, glória a Deus, porque ele vinha para pregar o batismo de arrependimento, ele veio para pregar, ele veio para pregar o batismo de arrependimento, para ali endireitar os caminhos tortuosos, levar as pessoas a endireitar o caminho tortuoso. E quando muito perguntava se ele era o Messias, ele disse que não era, E como disse o profeta Isaías, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, Ou seja, Isaías já havia profetizado acerca de João Batista. E João Batista batizou a Jesus, Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele batizou a Jesus para quê? Para que se cumprisse, tudo aquilo que estava escrito e para que se cumprisse a justiça de Deus, glória a Deus. Jesus não tinha pecado, mas ele também foi batizado porque assim aprove ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando ele batiza Jesus, ele vê uma pomba, O Espírito Santo desce do céu na forma corpórea de uma pomba e diz: esse é o meu filho amado, glória a Deus, que coisa maravilhosa. A ele, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O nosso Deus é maravilhoso. Jesus morreu para nos dar vitória. E João Batista, quando viveu aqui na terra, fez de acordo à palavra. Então faça de acordo à palavra. Viva na presença do Senhor e creia que o Senhor está trabalhando ao seu favor. Ali, após batizar Jesus, aconteceram alguns acontecimentos, como falaram que a filha da Herodisa pediu a cabeça dele na bandeja, e assim aconteceu. Ele acabou sendo preso, e por estar preso, a palavra de Deus nos diz que lá no cárcere o tempo passa, e aí ele manda perguntar, se é mesmo Jesus o Salvador do mundo ou teria que esperar outro, Então, olha que coisa, Alguém que viu o milagre, acontecer, que eu digo um milagre porque ele viu quando a pomba desceu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus dizendo que era o Filho amado de Deus, mas devido a ele estar ali angustiado, devido a ele estar ali triste naquela cadeia, ele fica meio assim, ainda que duvidoso, e manda perguntar se é Jesus aquele que ele devia esperar. E Jesus manda dizer para João Batista lá na cela, para os seus discípulos dizer para ele que os coxos são curados, A palavra, os coxos andam, Os enfermos são curados, aqueles que estão endemoniados são libertos, a palavra é pregada, Ou seja, que era ele mesmo, Mas ele já fala os acontecimentos que ele estava ali realizando. E ali a palavra de Deus nos diz que seus discípulos saem, e quando os discípulos de João Batista saem para contar João Batista acerca do que está acontecendo, Jesus fala que dos nascidos de mulher, não tem ninguém comparado a João Batista, Glória a Deus. João Batista, segundo Jesus, ele declara João Batista como se fosse um anjo, Glória a Deus, que coisa maravilhosa, porque o nosso Deus é poderoso. Então é comum, em meio às nossas dificuldades, em meio, às vezes, às nossas tristezas, às vezes a nossa fé quer esvanecer, mas firme no Senhor. João Batista mandou perguntar a Jesus. Hoje nós vamos buscar a palavra de Deus para nos fortalecer. Jesus ali manda o recado, e com certeza ele já teve a certeza que era Jesus mesmo. Então, quando sua fé estiver mais fraca, quando você se sentir assim, como quando você se sentir angustiado, leia a palavra, busque na palavra, que ela irá lhe fortalecer, e sua fé será também ali aumentada quando você ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. O nosso Deus é maravilhoso, poderoso, e ele não lhe deixou e jamais lhe deixará. Então, todos nós, meus amados, independente de qualquer coisa, somos filhos amados de Deus, e a vontade do Senhor é que nenhum de nós se perca, mas que todos venhamos chegar à salvação, que nós venhamos alcançar a salvação da parte do Senhor nosso Deus e permanecer nela, porque servir a Jesus não é aceitar Jesus hoje, dizer que vai servir ao Senhor e andar de qualquer jeito, mas que nós possamos cada dia estar melhorando a nossa vida diante daquele que nos chamou. Amém? Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado,
Queremos te louvar, te bendizer, te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada, meu Senhor, por esse dia maravilhoso na tua presença. Continua nos guardando, livrando-nos de todo o mal. Ajuda, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, a permanecermos em ti e fazermos assim o teu querer. Deus, dá uma noite de paz, de tranquilidade para cada um de nós. Ó Pai querido, que todos aqueles que estão dependentes de remédio, que estão dependentes de alguma química para dormir, possa ter um sono em paz, sem precisar do remédio, só simplesmente na tua presença, Senhor. Ó Pai querido, visita cada um dos teus filhos, aqueles que estão enfermos, vai curando, aqueles que estão se encontrando tristes, meu Deus, que possam se alegrar na tua presença. Visita cada família lutada, traz paz aos corações, Deus. É o que nós te pedimos, permanece conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço, meus amados, que todos tenham uma boa noite, fiquem na paz do Senhor e que Deus em Cristo Jesus continue assim vos abençoando.